Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 8 de setembro de 2025. Nós vamos falar sobre o tema do pão da vida. Como sempre, o nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Não tem nenhuma intenção de brigar com ninguém, de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com qualquer outra religião. Sempre falo das Bíblias, né? O texto, quando aparece o texto da Bíblia, o texto do literal, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém como base. Mas eu uso a Bíblia NVI e a Bíblia do Peregrino para consultar aí, para ver alguns comentários que eles têm aí, que são muito legais, e o site Logos também. Hoje eu estou usando especialmente essas fontes aqui, o Novo Dicionário da Bíblia, o Douglas, o comentário Champlin, do Novo Testamento, um comentário do Evangelho segundo João, do Cláudio Vianney, e esse livro do Vida de Cristo, do Pérez de Urbel. Tá? Como fontes espíritas hoje, acho que eu me lembrei que eu peguei, eu coloquei aqui, tem mais, esqueci de botar, vai ter a Gênese de Allan Kardec, e vai ter também o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu esqueci de colocar aqui, mas são fontes que eu pesquisei hoje. Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, a Divina Epopeia, do Bittencourt Sampaio, pessoal que frequenta lá o Bittencourt Sampaio, tem que ler esse livro aí. Ó. Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius, e a apostila do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, volume 3, se não me engano. Tá? Nós vamos falar sobre eu dividi esse discurso na sinagoga de Cafarnaum em duas partes. Vamos falar da primeira parte. Hoje a gente vai falar do capítulo 6 de João, dos versículos 22 a 40, que vai falar do pão da vida e a gente vai falar um pouco da autoridade de Jesus. Tá? Essa história ela começa depois da multiplicação dos pães. Né? Lembra que Jesus chega lá na praia, tem uma multidão, ele atravessa a Mar da Galileia, e aí ele chega lá, e aí ele começa a pregar, e tem uma multidão, 5.000 pessoas, não tem comida, então só tem um rapaz lá com uma bolsa, um garoto, uma criança com uma cesto, com 5 pães e 2 peixes, e aí ele abençoa o cesto com a comida e começa a distribuir, e aí alimenta lá os 5.000. Depois que termina isso, os discípulos voltam, atravessam o Mar da Galileia para o outro lado novamente, isso indo em direção a Cafarnaum agora, e aí quando eles estão indo, Jesus diz que não vai, Jesus fica. E quando eles estão indo, no meio do caminho, eles veem lá um fantasma, vou falar assim, que é isso? É um fantasma e é Jesus caminhando sobre a água. E aí aparece lá, tem a história do Pedro, né, que sai do barco e afunda e tal. Jesus fala com ele, não tem mais, né? Aí o segundo João, o pessoal quis que Jesus entrasse no barco, e Jesus não quis, Jesus saiu andando, né? Então, esse é o discurso na sinagoga de Cafarnaum. O texto da Bíblia, ele fala assim, no dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que ali havia um único barco e que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão, né, da multiplicação. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu nos barcos e veio para Cafarnaum, do outro lado do lago, do Mar da Galileia. Vou falar de lagoa, né? Vou falar assim, lagoa. À procura de Jesus. Encontraram
encontrando do outro lado do mar, disseram para ele: Rabi, quando foi que chegastes aqui? Aí Jesus responde: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes, né? Então, esse comer, né? O que eles comeram ali, né? O que é essa comida que eles estão falando ali, né? Porque Jesus sempre fala, todas essas coisas que Jesus faz, né? Sempre tem uma coisa material e aí você tem um significado espiritual por trás, né? Eu estava até falando, conversando, até coloquei isso, eu fiz um short que eu coloquei no Instagram, que o José Luiz estava conversando comigo no início da reunião, antes de vocês entrarem. Às vezes eu tenho umas inspirações e falo sobre isso. Sábado eu fui ver minha neta, e aí subiu na serra com a Flávia, ela começou a falar, olha, os ensinamentos de Jesus é igual ao nosso ouvido. A gente tem o ouvido externo, tem o ouvido médio e o ouvido interno. Quando a gente lê o texto de Jesus, né, está falando do alimento ali, por exemplo. Tá uma coisa material. Eu estava olhando assim, é bem superficial, né? É o ouvido externo. Aí a gente começa a tentar entender qual é o sentido espiritual disso, que é o ouvido médio. Né? Olha, Jesus então está falando do pão espiritual, né? Jesus é capaz de alimentar a alma de todos os seres humanos, pois ele é o pão espiritual, ou o pão do céu, como alimentou o corpo faminto de 5.000 pessoas pela multiplicação dos pães. Então, a parte externa ali é o milagre. O ouvido médio ali é o alimento espiritual. E o ouvido interno? É a gente entender, né, receber esse alimento espiritual e a gente entender o que significa isso, qual é as consequências disso na minha vida. Porque Jesus está falando com eles. Eles perguntaram para ele, como é que você chegou aqui? Aí Jesus está falando, vocês estão procurando, né? Em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciaste. Então as pessoas, né, ele está falando, as pessoas estão procurando ele não porque viram o externo, não porque tiveram somente o alimento, mas porque elas entenderam, viram os sinais. Né? Aí Jesus continua, trabalhar não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece na vida eterna, que é o alimento do ouvido interno, né? O alimento que fica. Né? Ele fala assim, né? O alimento para a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Né? Esse selo aí, ele indica, né? Eu pesquisando aqui no dicionário bíblico, pesquisando esse comentário bíblico aqui também fala sobre isso, na própria Bíblia de Jerusalém, né, o selo garante autoridade, a autoridade de Deus para Jesus, a autoridade divina. É como se estivesse delegando ali a autoridade. Mas interessante que para os católicos, né, tanto aqui na Bíblia de Jerusalém como aqui nesse comentário bíblico, ele fala que o selo foi dado na hora do batismo, que o batismo seria o selo. Então, a Igreja Católica, ela ela interpreta que Jesus, quando Jesus recebeu o batismo de João Batista pelo Espírito Santo, lembra que aparece aquela pomba? Ali, Deus marcou ele com o selo, que o selo é o Espírito Santo. Por isso que todo mundo tem que ser batizado, né, pelo Espírito Santo. E aí ele fala, a Bíblia de Jerusalém fala que esse selo significa a marca do Espírito recebido no batismo, né, que deu a Jesus o poder de realizar os sinais. A gente sabe que Jesus, governador da terra, tem esse poder naturalmente.
mas eu acho que é interessante a gente saber essa interpretação, né? Aí depois, né, pergunto para Jesus, o que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer para trabalhar nas obras de Deus? Eu vou fazer uma pausa aqui. O que é obra de Deus, né? As obras de Deus, de acordo com o... Não sei se eu coloquei isso aqui. Ah, eu botei aqui. Vou lá para frente. Ó. As obras de Deus, segundo os hebreus, né, o cumprimento dos 613 mandamentos, que incluem observar o sábado e praticar a caridade, que é essa palavra que está aí que eu não sei falar. Ter fé em um Deus único, amar a Deus, amar e temer a Deus, e manter-se afastado da idolatria e agir com justiça e compaixão. Isso era obras de Deus da interpretação judaica da época. Então, aí as pessoas que estão assistindo Jesus perguntam quais são as obras de Deus que você quer que a gente faça, porque Jesus estava trazendo um ensinamento novo. Quais eram os novos mandamentos? Né? Aí Jesus responde, a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. O que eles precisavam fazer era acreditar em Deus, não precisavam representar outras leis. Aí eles perguntaram, que sinal que você realiza para que vejamos e creamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe o pão do céu a comer. Né? Esse texto está lá no Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui. Está no Salmo 78, 24, que dizendo que o filho do homem vai dar o pão do céu de comer, o Messias, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam milagres. Eles queriam ver o maná caindo do céu, igual Moisés fez, né? O maná, né? O maná e as codornas eram um grande sinal, né, do Messias. E o maná era considerado o alimento do povo messiânico. Era esse o sinal que eles esperavam. Não bastava apenas Jesus ter feito a multiplicação dos pães, eles queriam mais. Eles estavam querendo um milagre a mais. Eles queriam ainda aí aquela parte, né, do ouvido externo, eles queriam a manifestação, um milagre. A gente fica pensando assim, poxa, povo atrasado, né? Mas pensando sobre isso, quantos de nós precisamos, às vezes, de confirmação, né, de provas, né? Há 2 fins de semana atrás, nós tivemos lá as cartas consoladoras lá no Allan Kardec, que os médiuns psicografam cartas dos entes queridos que já passaram. E aí o pessoal fica buscando, né, alguma coisa que esteja errada, né? Então, teve um caso até de uma moça que me ligou e que falou que o Henrique tinha confundido a mãe dela com a avó dela e não sei o quê, mas ela acredita, mas as pessoas estavam falando que era mentira. Olha só que situação, né? As pessoas se preocuparam com o detalhe de que o médium conseguiu identificar ali uma pessoa do lado como mãe ou como avó, né? Mudou ali a identificação, ele se confundiu, e as pessoas descartam o resto total da carta, todo o resto da carta. Uma carta linda, contando que ela estava lá ajudando, né? Ajudando naquela, porque foi a carta de uma criança que morreu, e morreu precoce. E aí a avó estava dizendo que estava ajudando a cuidar da criança que tinha desencarnado. Então, uma carta linda, mas as pessoas se preocupam com aquilo. É a gente ainda querer ver a autenticidade do espírito, né? A gente querendo saber que o médium filtrou direito, é a gente querendo efeitos físicos, né? A gente quer que as coisas aconteçam. E
e não precisa disso, né? O Jesus fala, só precisa que a obra de Deus que ele quer é que a gente creia nele e em Deus, né? Mas nós ainda estamos muito presos aí nesse negócio de prova, né? Outra coisa também que eu estava conversando lá naquele Congresso Espírita, né? Conversando bastante com aquele Júlio Corade, e aí eles têm um projeto chamado Mateus 24. Eles estudam o livro, o capítulo 24 de Mateus. E como é que surgiu isso? Eles têm lá uma reunião mediúnica, eles fazem reunião mediúnica, e aí na reunião mediúnica aparecem, na psicografias, espíritos assinando como Leon Denis, Honório de Abreu, Bezerra de Menezes, e eles com medo da autenticidade. E eles, várias mensagens escritas, e eles assim, nossa, será que são esses espíritos mesmo? Como é que, né? O que é isso? O que eu vou fazer com isso? Aí eles tiveram um estalo. Vem cá, mas e se forem os espíritos mesmos que estão fazendo a mensagem? Eu tenho o direito de não divulgar? Como é que é isso? Porque a médium que psicografa a principal, elas são duas médiums, mas que psicografava as cartas, ela nunca pediu, ela nunca falou nada para. Nunca falou assim, vamos divulgar, nunca disse nada disso. Né? Mas ela recebia as cartas, aquelas mensagens, e ficava quieta, e assinava com esses nomes. Né? O Honório Abreu é um benemérito, um trabalhador muito forte lá da União Espírita Mineira, lá de Minas. Escreveu o livro, aquele Luz Imperecível, e era uma pessoa muito atuante. Né? Foi mentor de Haroldo Dutra, então ele escrevendo lá né, as cartas. Aí o Júlio falou, a gente ficou pensando, e se não for? Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um livro colocando ali as mensagens, e eles abriram no site deles, eles têm um site, e tem lá o projeto Mateus 24, para que a gente, o público, quem estiver lendo o livro, analise as mensagens. Então, quem vai autenticar as mensagens são os encarnados. Similar ao que Kardec fazia, né, quando ele recebia as mensagens do Livro dos Espíritos, ele divulgava as mensagens para os outros, para ver se vinha a mesma mensagem, mesma história, né, o mesmo conteúdo de vários lugares, de vários médios diferentes. Ele fez o seguinte, não, agora é um médium só, mas vários leitores diferentes, várias pessoas estudando o texto para validar ou não o texto. Por quê? A gente tem muito esse negócio de validar, de acreditar, de prova, né? E Jesus falou, a gente precisa somente acreditar nele, né? E aí ele continua, né? O Jesus responde, em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí falaram para Jesus, dá-nos sempre esse pão. Ainda de novo eles perguntando sobre comparando esse pão que vem do céu com o maná, querendo lá o externo, né? o material. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Né? Lá em Eclesiástico, capítulo 24, né? Versículo 21, está lá, o alimento comum não mata a fome. A comida comum não mata a fome. Mas aí Jesus fala assim, quem vem de mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Faz a relação até com a samaritana, né? com a mulher samaritana, quando ele fala que eu sou a água da vida. Eu dou a água da vida. Aquele que beber a água da vida nunca mais terá sede. Então Jesus dá a água da vida e ele dá também ele diz que ele é a água da vida e o pão da vida. Porque quem se alimentar desses dois alimentos nunca mais vai ter fome. Né? Então, né, Jesus ele fala com autoridade, ele fala assim, eu sou o pão da vida. O que significa isso? Né? Então, de novo, indo lá para a tradição católica,
né? Isso está muito ligado com a Eucaristia, né? Quer dizer, que o pão da vida, porque Jesus lá na frente ele fala assim: quem vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes e não credes. E todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, eles associaram, né? A Igreja Católica associa isso à Eucaristia, ao pão, né? Quando você vai fazer lá, tomar a hóstia, né? Comer a hóstia, né? A Eucaristia, você confessa e vai lá na parte da Eucaristia. É o pão da vida. Mas o Espiritismo, a gente entende o que ele está falando aí, né? Ele não está falando de ressuscitar no último dia. Vamos lá. Pão, alimento básico, que nutre célula e mantém a vida humana, né? Pão é comida básica, né? Pão e água, né? A gente fala, vivia pão e água, mas pão e água é o alimento básico, né? Pão da vida. Já Jesus já está falando, alimento essencial que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito. Isso está lá, esse texto aí, Pão da Vida, está na Gênese de Allan Kardec. E aí, Emmanuel, né, através da mediunidade de Chico, fala assim: Jesus é o pão que fornece cotidianamente o conforto espiritual. Esse conforto é como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Só quando a gente recebe, segundo Emmanuel, só quando a gente recebe, a gente está aberto, né, para o ensinamento de Jesus, a gente consegue receber esse alimento, que é como o sol. Né? Essa mensagem do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, ela é chamada conforto. Ela não está nem ligada nesse versículo. Mas ela é capítulo 11, desculpa, do livro Caminho, Verdade e Vida. É muito bonita essa mensagem. Aí, quando você começa a falar da autoridade de Jesus, mais para frente, no mesmo livro, né, de João fala assim: eu sou, né, escrevendo Jesus, né? Eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas. Olha só. Mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus falou: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Né? Quando você olha essa afirmativa, né, assim, a missão no EAD, lá no livro 3, módulo 2, roteiro 2, fala assim: por essa afirmativa, compreendemos a missão de Jesus como iluminador de consciências, no trabalho incessante que se desenrola ao longo das eras, nas vias do progresso humano. Lembra que lá o Emmanuel fala, né, que da luz do sol, né? Eu sou o pão da vida, que Jesus é a luz, traz o conforto como o sol. E depois, né, eu peguei lá, né? Eu sou a luz do mundo. É o sol das nossas vidas, que ilumina a nossa consciência. Num trabalho incessante que se desenrola ao longo das eras, nas vias do progresso humano, seu texto lá da apostila. O que significa isso? Quando a gente estuda, né, e entende, começa a entender o Evangelho, né, a gente começa a se tocar, é o tal do ouvido interno, né, a nossa iluminação, nossa consciência se ilumina com esses ensinamentos. E a gente começa, então, a se trabalhar. E esse trabalho interno que a gente faz vai se desenvolvendo ao longo das eras.
Eu achei engraçado, outro dia na palestra do Frutuoso, o Frutuoso falando assim, ó, eu vou encontrar Jesus pessoalmente lá no sol. Vai demorar 1 milhão de anos, 5 milhões de anos, mas eu vou encontrar ele. Porque é um determinismo, a gente sempre tem falado sobre isso, né? É um determinismo divino que todos nós vamos evoluir e vamos atingir a perfeição. E Jesus, né, é o governador espiritual da Terra, então ele tem autoridade. Né? A autoridade de Jesus é muito forte. Por isso que ele fala assim, eu sou, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Né? Governador espiritual da Terra. E ele, como governador espiritual da Terra, texto lá do EAD, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano. E sob o seu jugo amoroso, meu jugo é leve, né? E meu jugo é suave e meu fardo é leve. A humanidade vai adquirir a tão esperada iluminação espiritual. E aí, mais na frente, né? No capítulo 10, versículo 9, Jesus fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará a pastagem. Olha só que coisa interessante, né? Essa porta pode ser um monte de coisa, né? Vamos lá. Não sei se eu consegui pegar. Porta. A porta é passagem de dois ambientes. Né? Uma porta sempre separa, né, um ambiente e outro. É o lado de fora com o lado de dentro. É o banheiro com o lado de fora. Né? É o quarto com o corredor. Né? Não é assim? A porta sempre separa ali. Então, ela pode simbolizar diferentes níveis de entendimento ou diferentes planos evolutivos, por exemplo. Né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará a pastagem. O que é essa pastagem? O que é esse lugar? Né? Essa pastagem pode ser um lugar evoluído. Lembra que Jesus está falando, há 2000 anos atrás, para camponeses, para pastores, né? Aquele povo daquela época. Então, quando ele entra e acha uma pastagem, um lugar, né, bonito, gramado, é um lugar, né, que muita gente até interpreta hoje em dia, quando a gente vê nos filmes, né, quando a pessoa morre, vai lá para um plano elevado, tem sempre um gramado, tem sempre um campo florido, né? É o quê? É um plano evolutivo diferente. Mas também pode significar, na hora, se eu entender o que Jesus está falando, é uma porta para eu entender melhor o que está acontecendo comigo, por que eu estou sofrendo, por que eu não estou sofrendo, por que o outro do lado sofre, por que eu não sofro, ou vice-versa. Por que a gente passa por essas situações, qual é o melhor caminho, né? Todo dia a gente ouve falar, né, sobre isso. Fulano está no hospital, está passando por um problema sério, né? E a solução para resolver, nós temos uma amiga lá no Kardec que está passando por um problema, a irmã dela passando por um problema sério, né? E a solução é drástica, mas talvez seja a solução que ela precise para poder viver. Se ela não tiver aquela solução, a gente tem isso, né? Se você está doente, vesícula, pedra na vesícula, aí tu vai lá, entra no hospital, médico te dá um negócio para tu dormir, que que tem risco, tanto é que a gente faz risco cirúrgico, abre a tua barriga, abre a tua vesícula, tira a pedra de lá, costura a vesícula, costura a barriga, a gente passa por um sofrimento para quê? Para depois ficar melhor, né? Então, assim, Jesus é a porta, né? Essa porta também, que ele fala, a gente entrar, também pode estar falando de renovação mental. Né? A porta pode ser, eu estou aqui num lugar escuro, mas eu estou deprimido, sei lá. Outro dia estava vendo hoje, né? Aquele padre Marcelo Rossi, né? Colocaram uma foto dele quando ele estava no processo de depressão, magro, esquelético, né? Parecia uma caveira, agora o homem está forte, marombeiro, né? E ele fala, depressão é uma porcaria,
mas existe e tem cura. Né? Então, ele está fortão. É renovação momental. Ele conseguiu passar pela porta. A vesícula tem que ser extraída. Desculpa, eu não sabia, tá? Quando tem pé na vesícula, tem que tirar a vesícula. Beleza, Maria Luísa. Corrigindo meus parcos conhecimentos. Eu achei que tirava só a pedra. Tira a vesícula toda, tá certo. Então, outra coisa. A porta significa mudança de atitude e de comportamento. Né? A gente precisa mudar. A Maria Luísa falou que ela tirou. É isso mesmo. Então, ela sabe, né? Ela foi lá e passou pelo problema, né? É isso mesmo. Obrigado, Maria Luísa. Mudança de atitude de comportamento é a porta. Então, a passagem de um lado para o outro, ela pode ser intermediada pelas atitudes indicadas pelo Cristo. Cristo, durante todo o seu messianato, todo o período público, todos os ensinamentos que ele trouxe, é sempre mostrando para a gente, se vocês seguirem isso aqui, vocês vão conseguir passar pela porta, né? E vocês poderão entrar e sair. Olha só que coisa interessante, né? A gente pode morrer, ir para o plano espiritual e sair para outra vida, né? Outra vida. Essa outra vida é a pastagem. Essa pastagem pode ser uma vida nova, encarnado aqui na Terra, pode ser um outro mundo, né? Um outro planeta, um outro mundo espiritual, um outro orbe mais evoluído que o nosso. Então, a porta significa várias coisas, né? Jesus também, ele falando, né? Isso o relato lá de João, ele fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí aqui João já está, né, se colocando a situação do cordeiro que vai ser sacrificado. Jesus fala que vai dar a vida pelas ovelhas, mas ele vida pelas ovelhas, mas lá na frente ele é que vai ser o cordeiro sacrificado, né? Nós já vimos isso aí em algumas situações. E vamos ver mais ainda, mas eu sou bom pastor, porque o bom pastor não deixa nenhuma ovelha para trás. E dá a vida pelas ovelhas, faz tudo, né? Porque Jesus é o pastor divino que tem como missão conduzir os habitantes da comunidade terráquea ao aprisco divino. Como bom pastor, Jesus não mede sacrifícios para que as suas ovelhas alcancem a vida eterna, né? Protege-as delas e jamais se afasta, sobretudo durante as provações. São palavras de Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre. Então, o pastor não mede sacrifícios para que todo mundo alcance a vida eterna. Ele está sempre com a gente, sobretudo nas provações. Voltando aqui. Está sempre com a gente, sobretudo nas provações. Nós vimos lá na história da tempestade acalmada, né? Jesus estava no barco, lá na polpa do barco, dormindo, a tempestade vindo e os apóstolos. Jesus vai deixar a gente morrer? Não, eu estou sempre com vocês, não fique com medo. Né? Ele está de novo usando falando sobre isso. Né? A gente está falando sobre isso. Aí ele fala... André, mas a gente trazer isso para a vida da gente é bem complexo, né? Nos momentos mais difíceis, tu falar, não... A gente lembrar disso, né? Ó, Jesus, eu estou com vocês, não é? E ele falou isso mesmo, lembra? Tem uma passagem que ele fala que estaria conosco por todos os séculos e séculos. Olha só, né? E a gente esquece disso. Na hora da dificuldade, ninguém lembra disso, gente. É isso aí. E aí, no capítulo 11, né, Jesus fala assim, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só, em vez de eu sou a ressurreição, não. A reencarnação, né? Jesus está falando da reencarnação. Por que fala quem crê nele vai acreditar na reencarnação, vai viver, ainda que morra, viverá? Na reunião mediúnica, quantos espíritos chegam dizendo assim, não, eu estou vivo, eu não morri, não. Aí tem que ficar lá, né, a Flávia, que é esclarecedora, a Ivana, que é esclarecedora, com muito tato,
né? Como é que você está vendo aí? Você está vendo aquelas pessoas não conversam mais com você, tu vai em casa, as pessoas não conversam mais com você, né? E aí até a pessoa se tocar que ela desencarnou. Às vezes não se desencarna, não. Às vezes não se toca, não. Mas assim, eu já vou dar uma dica para vocês, que nós, espíritas, normalmente, a gente, quando desencarna, a gente vai parar no hospital. É igual quando criança, quando nasce, né? Criança, quando nasce, vai para um berçário, né? Para o hospital. Quando a gente desencarna, grande chance da gente também ir parar no hospital. Então, eu digo assim, se vocês acordarem no hospital, tudo limpinho, as enfermeiras, os médicos maravilhosos, tudo falando com você, te tratando super bem, e ninguém te pedir nem o cartão do plano, nem o cartãozinho do SUS, fique esperto que tem grande chance que você já desencarnou, né? Dica, fica a dica. Fica a dica aí. Chegamos no hospital diferente. No hospital que tudo funciona, não tem nada errado, ninguém te cobra nada, né? Eu acho que, grande chance de eu ter desencarnado. É por aí. E Jesus fala também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Que é o título do livro até que eu trouxe aqui, né? Do Emmanuel, Chico Xavier. Jesus, esse texto aqui está no A Divina Epopeia. O que a Maria Luísa botou? Ainda tem um caldinho, ainda tem um caldinho para ajudar a gente. É verdade, de graça, ninguém fala nada. O Bittencourt Sampaio, no livro Divina Epopeia, do João Evangelista, ele fala, esse livro, o Bittencourt Sampaio, ele transcreve o texto de João em versos. E ele faz comentários ali sobre isso. Então, tá ali. Sobre esse assunto, ele fala assim: Jesus, nosso protetor e nosso governador, é o único caminho para o nosso desenvolvimento e progresso, de nos conduzir à perfeição, que ninguém pode ir e não vai ao Pai, senão pela perfeição. E Jesus, então, né, é quem nos ensina o caminho para a gente chegar na perfeição. Porque o que é a perfeição? São as pastagens que ele falou lá atrás, né? É o reino de Deus, é o reino do céu, é o mundo feliz, né? É um mundo melhor do que o nosso. Né? Aí ele continua: a verdade é o conhecimento de todo princípio, na ordem física, na ordem moral e na intelectual. Então ele fala, olha só que coisa interessante, a verdade é o conhecimento de todo o princípio. A verdade está lá na parte física, na parte moral e na parte intelectual. Então a gente precisa se instruir, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. É o que o Bittencourt Sampaio está falando aí. Conhecimento que leva a humanidade à perfeição, à fraternidade, ao amor universal, ao desapego da matéria, por suas aspirações sinceras ao espiritualismo, em seguida à espiritualidade. Porque, eu já sempre falo isso, qual o principal objetivo do espiritismo é fazer com que a gente se desapegue da matéria, é vencer o materialismo. Porque nós ainda somos apegados à matéria, a gente fica discutindo, o Paulinho chegou aí mais tarde, nem dei boa noite para ele. A gente fica discutindo o que é, né, apego à matéria. A gente pensa logo em dinheiro, em posses. Apego à matéria é apego às coisas ligadas à matéria. A vaidade, ao orgulho, a inveja. Isso é apego à matéria, porque essas coisas que eu falei aqui são coisas triviais que a gente só tem porque a gente está encarnado. Se a gente realmente entendesse o que significa, né, o ensino de Jesus, a gente não estava ligado a essas coisas triviais, essas coisas materiais, né? Então ele fala ali, né? Então, outra coisa também, quando a gente estuda lá o Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, quando fala dos bons espíritas, né? Ele fala que o espírito superior é o espírito que tem conhecimento físico, moral e intelectual.
né? Tem sabedoria, tem conhecimento científico, vou falar assim, e tem conhecimento moral. Né? Então é isso que a gente precisa para chegar lá, né, à perfeição. E a vida, né? Jesus é a vida pela moral que ele pregou e personifica em seus ensinamentos e exemplos, que Jesus dá um exemplo. Ele, visto que ensinou aos homens a viver e morrer visando o progresso espiritual. Quem lhe pratica a moral, progride e purifica. Esse livro é muito legal, vale a pena ler. Né? Então, quando você olha ali, né, a autoridade de Jesus, são lá, pão da vida, luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, ainda que morra, viverá, eu sou o caminho, verdade e vida, e eu sou a verdadeira videira. João lista 7, qual é o termo que ele usa aqui? 7 fórmulas pelas quais Jesus se define a si mesmo. Né? 7 situações. 7 é o número da perfeição, é o número da totalidade na tradição judaica. Então, Jesus coloca de maneira assim, ele sempre, lembra no Pai Nosso, né, que são 7 petições, o número 7 está envolvido em tudo aí, né? Porque toda vez que tem o número 7, 7 coisas, significa perfeição, significa totalidade. Então, Jesus vai falando, eu sou o pão da vida, sou a luz do mundo, sou a porta, sou o bom pastor, sou a ressurreição, a reencarnação, o caminho, a verdade, a vida, eu sou a verdadeira videira. E quando Jesus fala que eu sou a videira, né? Por que ele está falando isso? Também é da tradição judaica. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, em várias situações, se fala da vinha, né? A vinha. E o que é a vinha? A vinha representa o povo de Israel, o povo escolhido. E aí Jesus fala assim, eu sou a verdadeira videira, ele já se coloca como uma árvore pronta. Né? Eu sou a árvore, a verdadeira videira. Jesus já é árvore, ele não é ainda, não é um pedaço da vinha, ele já é uma árvore, uma árvore importante na vinha. Né? E aí, você vai lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no Prolegômenos, os Espíritos falam ali a certa altura, porás no cabeçalho do livro, o Livro dos Espíritos, a cepa que te desenhamos, porque é um emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Então, os espíritos, né, que escreveram o Livro dos Espíritos, assinam o Livro dos Espíritos e colocam essa figura que está aí embaixo, aí, né, que está no Livro dos Espíritos. E aí eles explicam, porque ele diz que na cepa está reunido todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e espírito. Lembra que Jesus sempre usa coisas materiais para falar de coisas espirituais. É, de novo, né, o externo, o médio e o interno. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago. E você olha, né, qual é o vinho, né, qual é a cor da uva, né? A uva tradicionalmente é vermelha, né? O vinho que se tinha lá era o vinho vermelho. Quando se pergunta lá no Livro dos Espíritos qual é a cor do espírito, né, do espírito, a essência, né? O espírito é o licor. Os espíritos respondem: o espírito puro tem a cor de um rubi. É a mesma cor da vinha, da uva, né? Do vinho. Então, o corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. Então, todos nós estamos inseridos na vinha do Senhor. E se a gente achar que Jesus é a árvore, e nós somos aí, como ele diz ali, né, um
um pedacinho da árvore, é certo, é o que diz, Jesus está dentro de nós. Jesus está no barco. Não é ele que está, né? Os ensinamentos de Jesus estão ali. A gente pode recorrer a Jesus, é o barco, é Jesus deitado no barco, lá no fundo, na polpa do barco. É Deus dentro da gente. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Porque nós estamos na vinha, nós somos parte da vinha. Está lá no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, né? Boa noite, chegamos ao fim. Semana que vem a gente continua o capítulo 6 de João, versículos 41 a 71.